Ei, ei. Estou preparando tanto churrasco que eu vou comer aí, ok? Tanto churrasco. 4 mais ou menos. Boa tarde, senhoras e senhores. Queria agradecer a presença de todos, em especial do Alberto Borges, nosso secretário de Finanças do município de Vitória, por ter atendido o convite dessa casa, em especial desse vereador, para falar um pouco para os vereadores aqui da Câmara, para os nossos servidores, para a população de maneira geral que interessada compareceu nessa reunião, aqueles que vão nos assistir, secretário Alberto, na TV Assembleia, na TV Câmara. Queria agradecer a presença e o interesse do vereador Reinaldo Bolão e do vereador Sandro Parrini, a quem eu convido para fazer parte da mesa aqui conosco. O convite foi feito a todos os vereadores aqui da casa, porque as matérias que nós temos acompanhado nos veículos de comunicação mais recentes continuam dando conta de um momento bastante complexo das finanças do município de Vitória, em função, em especial, das perdas que a gente já vem falando há algum tempo, perdas do ICMS Fondap, perdas de royalties de petróleo, e também um pouco do próprio ICMS, da conta do ICMS também. Então eu pedi ao secretário Alberto, já que faço parte também da Comissão de Finanças dessa casa, que pudesse fazer uma exposição, uma apresentação, para que a gente pudesse manter mais informados os pares dessa casa, os vereadores aqui da Câmara Municipal e a sociedade de maneira geral, que através de várias ferramentas podem acompanhar essas informações, secretário. Queria, assim, registrar ainda a presença do Márcio Guedes, que é nosso subsecretário de Orçamento e Finanças da Prefeitura Municipal de Vitória, e do Rodrigo, que é nosso subsecretário também de Coordenação Política da Prefeitura Municipal de Vitória. Queria agradecer a presença de todos os servidores aqui dessa casa, que se fazem presentes, registrar a presença também da turma do Cadastro de Reserva, da Guarda Municipal. Agradecer pela presença também. Secretário, eu acho que a gente não precisa de ter muita formalidade nessa reunião. Ela tem um caráter formal, porque o convite foi feito e passou pela Câmara, mas a gente não precisa de ter muita formalidade na apresentação. Acho que o mais importante hoje aqui é escutar e entender também, cada vez mais, um pouco sobre a situação financeira do município de Vitória. Está chegando aí agora o nosso vereador Luizinho Coutinho,
a quem eu aproveito para convidar para fazer parte da mesa aqui conosco, vereador. Também o Toninho Loureiro, que é ex-vereador aqui da Câmara Municipal de Vitória, assessor especial aí da Prefeitura Municipal também, agradecer pela sua presença. Secretário Alberto, a dinâmica da nossa reunião vai se dar assim: o senhor faz uma apresentação, depois os vereadores aqui presentes, interessados, podem fazer as perguntas ao secretário, e depois a gente abre para perguntas também da plateia, tendo em vista que nós temos sessão às 4 horas da tarde e o plenário ainda precisa ser preparado para isso. A gente vai encerrar essa reunião de apresentação às 3h45, 15 para as 4. Ok? Muito obrigado. Bem, boa tarde a todos. Queria inicialmente agradecer o convite que me foi formulado pelo vereador Max da Mata, né? É sempre um prazer estar presente à Câmara Municipal de Vitória, né, para prestar esclarecimentos aí sobre esse momento que eu acho que assim, o vereador foi muito feliz na expressão, assim, um momento extremamente complexo hoje, porque passa as finanças do município de Vitória. Aproveitar para cumprimentar os vereadores presentes, o Luizinho, o Bolão e o Sandro Parrini, e cumprimentar todos os presentes. Aproveito também para cumprimentar o NAMI, e cumprimentando o NAMI, todos os demais que chegarem a partir de agora sintam-se cumprimentados, mesmo estando ausente da NAMI. Bem, tratar de questões de finanças, assim, não é uma coisa simplória, tá certo? O tema, em si, ele é complexo, tá? Mas eu preparei uma apresentação que eu tenho certeza, né, que ao final dela, né, acho que vamos pegar aí coisa de 30 a 40 minutos, né, eu acho que todos os senhores vão ter a perfeita noção do que está se passando hoje com a cidade de Vitória e em que momento, né, da sua história, do ponto de vista das suas finanças, a cidade se encontra, tá? Então, eu fiz uma apresentação bastante didática, né, e que vai, mesmo para as pessoas leigas no tema, vai ser relativamente tranquilo acompanhar a exposição, mas estejam atentos, porque como o tema não é um tema tão familiar para vocês e é um pouco complexo, então, assim, eu sugiro a vocês terem um pouco de atenção, mas, assim, tenho certeza que todos vão sair daqui com uma compreensão muito nítida, né, das finanças do município de Vitória. Bem, acho que o primeiro ponto a gente observar por favor, a gente entender como é que é a estrutura do nosso sistema tributário nacional, tá certo? O sistema tributário nacional hoje, tal qual ele existe, né, ele foi formulado em meados da década de 60. Em meados da década de 60, o Brasil passou por uma profunda reforma do seu sistema financeiro e do seu sistema tributário, tá certo? Naquele momento, né, esse sistema foi desenhado e esse sistema é basicamente a sua configuração atual. Então você tem o seguinte no Brasil: União, Estados e Municípios, 3 entes. Cada ente tem a sua responsabilidade, a sua competência tributária exclusiva, tá certo? Por exemplo, a União, né, ela tributa o imposto de renda, o IPI e as contribuições, exclusivamente competência da União. Os estados têm a competência, né, de tributar o quê? O ICMS, o IPVA, o ITBI causa-mortes, tá? E os municípios? Qual é a competência de tributar dos municípios? O IPTU, o ICMS, o IPTU, o ISS, o ITBI, né? Intervivos, tá certo? Essa é a competência dos municípios. É evidente que, se os municípios ficassem exclusivamente com a arrecadação do IPTU, o ISS e o ITBI, ele não conseguiria sobreviver, notadamente as pequenas cidades que têm uma base de arrecadação muito pequena. Então, o que acontece? O sistema é montado de tal forma que
os entes, a União transfere recursos para os municípios e para os estados, e os estados transferem recursos para os municípios, né? Existe esse sistema de competências exclusivas, ele é complementado por um sistema de transferências verticais de recursos entre os níveis de governo, tá certo? Então, por exemplo, da arrecadação do IR e do IPI, a União tira 23,5% e repassa para os municípios a título do Fundo de Participação dos Municípios. Está vendo aqui? O Estado, do recolhimento do Estado do ICMS, de tudo que o Estado recolhe, o Estado repassa 25% para os municípios a título de ICMS, que é a cota parte municipal do ICMS. Então, de todo o recolhimento, o Estado pega 25% e repassa para os municípios. O IPVA, por exemplo, 50% de todo o recolhimento do IPVA que ocorre nos automóveis licenciados no município, 50% fica com o Estado e 50% fica com os municípios. Então, qual é a estrutura da receita das cidades? Isso você vai ver em Vitória, em Cariacica, em Cachoeiro, em todas as cidades, ou numa pequena cidade como Vila Valério, você vai ver uma estrutura de receita que é assim: FPM, ICMS e as receitas próprias, tá certo? Vai ter também IPVA e algumas outras receitas. Basicamente, então, se você olhar o orçamento de uma cidade, o que que vai ter? As suas receitas próprias, aquilo que o município tributa diretamente e aquelas transferências que ele recebe dos demais níveis de governo, principalmente o ICMS proveniente do Estado e o FPM proveniente da União. Numa cidade muito pequenininha, essa fonte é a principal fonte de receita. Em algumas cidades, né, com outro perfil socioeconômico, né, por exemplo, o ICMS pode ser mais importante, ou o ISS ou o IPTU, tá certo? Bem, vamos observar como é que esse sistema nacional ele se desenha na cidade de Vitória. Observa que em 2005, se você somar o ICMS, que é a transferência do Estado, mais o ISS, a gente vai ver que 4 e 3, 7, cerca de 3/4 de toda a receita da cidade de Vitória provinha basicamente de duas fontes: o ICMS, que recebe do Estado, mais o ISS, que a cidade recolhe diretamente. Em 2010, se você observar, o cenário não tinha mudado muito, cerca de 73% dos recursos ainda provinham dessas duas fontes. Em 2012, né, o cenário não mudou muito, mas se você observar o que está projetado para 2015, você vê que cai para baixo de 60%, ou seja, aquelas fontes de recursos, elas começam a perder peso dentro do orçamento municipal, tá? Observa que o que esses números estão indicando? Que a cidade de Vitória assenta o financiamento das suas políticas, ou seja, o recurso que a cidade dispõe, né, para bancar os seus gastos, eles estão assentados muito perigosamente em duas fontes de recursos, tá certo? Quem conhece aquela frase que a gente não deve colocar todos os ovos numa cesta só? Não é? Não é assim? Quer dizer, essas coisas a cidade não tem muita opção, mas Vitória, as receitas da cidade, assim, as suas fontes de financiamento, ela era assentada em duas principais fontes de receita, que é o ICMS e o ISS. Está claro até aqui? Isso. Bem,
Isso posto, a gente vai começar a observar agora o que tem ocorrido nas finanças dos municípios do Espírito Santo e, em particular, nas finanças de Vitória. 2013 foi um ano, assim, talvez um dos piores anos do ponto de vista do comportamento das receitas das cidades brasileiras, tá? O crescimento médio da receita corrente das cidades foi da ordem de 1,6. Foi, de longe, o pior desempenho desde a crise de 2009. E, se você observar ali, o Espírito Santo, nessa escala, né, os municípios do Espírito Santo foram os que apresentaram o pior desempenho, né, com queda da receita da ordem de 4%. A que se deve isso? Isso é simples, né? O grande vetor, o grande fator que influenciou esse comportamento negativo no Espírito Santo foi a Resolução 13 do Senado Federal, que reduziu as alíquotas, né, sobre os importados de 12% para 4%. Só aí os municípios perderam 2/3 do ICMS que provinha das atividades de importação. Isso representou alguma coisa perto de 10%, 12% de corte da receita corrente das cidades. Então foi uma paulada muito forte em que os municípios sentiram de forma muito expressiva, e isso se reflete naturalmente, né, nesse dado que está sendo divulgado, inclusive, pelo Anuário Multicidades Finanças dos Municípios do Brasil, que vai ser lançado em Campinas agora no dia 10 de novembro, pela Frente Nacional de Prefeitos. Como é que vem se comportando a receita disponível da cidade de Vitória? Se a gente observa aqui, se afora a crise de 2009, a cidade de Vitória sempre teve um comportamento muito positivo, né, e muito dinâmico da sua receita disponível. Cresceu de forma muito expressiva desde 2003, 2004, né, quando a economia mundial e a economia brasileira cresceram de forma acelerada, as receitas das cidades cresceram também de forma muito acelerada e a receita de Vitória também cresceu de forma acelerada. Aí veio a crise de 2009, que deu um baque, né, significativo, mas na sequência a receita da cidade foi se recuperando, assim como aconteceu nas demais cidades do Brasil. Teve um pico em 2012, e os senhores observam que a partir de 2013, 2014, e o projeto de lei, né, que foi enviado para essa casa recentemente, prevê um cenário de paulatina queda da receita disponível da cidade, tá? E agora a gente vai ver as razões porque o município passa por essa reversão, né, de um processo de expansão para um processo de redução da sua receita disponível. Aqui cabe uma observação seguinte: não estamos falando aqui de todas as receitas, né? Não estamos falando aqui de operação de crédito, não estamos falando aqui das transferências que os governos do Estado ou da União repassam para o município para fazer obras ou para convênio na área de saúde, educação e etc. Isso aqui são recursos do Tesouro que o município tem liberdade de alocar, tá certo? Observa, quer dizer, se tira o ano de crise, você vê que a receita crescia, tá certo? Mas que a partir de 2013 começa um processo de redução das taxas de crescimento, né, da receita, né? Ela crescia e agora ela passa a decrescer. É claro que ela passa a decrescer em ordem também decrescente, porque o primeiro baque foi o maior, o segundo baque é um pouco menor, e é um baque se acumulando sucessivamente ao outro. Por isso que as taxas também são taxas menores. A gente espera que, por exemplo, o projeto de lei que vai ser enviado para essa casa para 2016, a gente já não tenha mais aquele cenário de redução, mas aí já começa novamente a cidade a retomar o seu ritmo de crescimento da receita disponível, tá? Quero chamar a atenção aqui que, para o ano de 2014, a queda de 3,5, ela
ela seria muito, mas muito mais expressivo, depois eu vou mostrar para vocês, se a gente não tivesse feito o Refis, que foi um sucesso em termos de política pública. A cidade, mais de 12 mil pessoas se regularizaram na cidade, né, dando segurança jurídica para a cidade, e ao mesmo tempo em que permitiu que, ainda no corrente exercício, cerca de 65 milhões de reais ingressassem nos cofres da cidade, que foi uma forma de que a administração teve de compensar com uma receita extraordinária, tá certo? Para você enfrentar essa adversidade que a gente está passando e que eu estou explicando para vocês. Observa que, daquela receita disponível, vocês lembram que as duas principais receitas da cidade eram o ICMS e o FPM, tá certo? Então, aí eu estou mostrando um gráfico para vocês, ao longo dos últimos anos, como é que vem evoluindo a receita de um e de outro. Observa que em 2008, enquanto o ICMS, o município recebia cerca de 631 milhões de ICMS, gente, olha só, esse dado aqui já está corrigido da inflação, tá? Então, se você olhar no balanço, a gente tem que corrigir pela inflação. Todos os dados estão corrigidos pela inflação para permitir a avaliação, uma avaliação comparativa entre os anos, senão distorce. Então, já está sem inflação, tá? Olha o ISS quanto era, 334, 2009. Observa que, ao longo dos anos, e aí, de forma abrupta, a partir de 2013, a nossa principal fonte de receita começa a cair de forma muito rápida. Ela cai muito e cai muito de forma muito rápida, né? São dois movimentos, né? É um movimento muito abrupto. Ao passo em que a receita de ISS, depois do pico de 2012, ela se encontra relativamente estagnada ao longo dos últimos anos, tá? E com uma previsão de ligeira melhora para 2015, né? Depois a gente vai explicar por quê. Mas o importante de a gente observar aqui é o seguinte: a cidade tem duas principais fontes. Uma dessas fontes tem apresentado uma queda de forma muito expressiva, de sorte que já para o ano que vem, a gente já espera que a arrecadação do ISS já supere, né, como fonte de recursos da cidade, o ICMS, ou seja, o ISS passa a ser a principal fonte de receita do município de Vitória. Por favor. Aí a gente está decompondo aquele ICMS no ICMS normal e no Fundap. É aquele ICMS das atividades fundapianas, tá? Você vê aqui, ó, o município recebia 128 milhões de ICMS proveniente da atividade fundapiana em 2012. Com a resolução do Senado, esse número caiu para 50 milhões. Olha esse número que estou falando, de 128 caiu para 50 milhões. Ou seja, nós estamos falando o seguinte, de um ano para o outro, né? A partir do dia 1º de janeiro, porque a resolução começou a valer no dia 1º de janeiro de 2013, ela foi editada em abril e começou a valer no dia 1º, o município já começou a sofrer nos anos seguintes, né, a amargura de ter uma queda abrupta da ordem de 78 milhões de reais, tá? Nesse mesmo ano de 2013, observa que o ICMS proveniente das demais operações, as não fundapianas, ainda estava no nível bem satisfatório, tá vendo? Da ordem de 442 milhões. Ele só começa a cair em 2014 e 2015. Vocês vão entender por que agora. Vocês lembram que eu mencionei para vocês o seguinte: o Estado repassa 25% do ICMS para os municípios, tá certo? Aqui eu peço para vocês bastante atenção, porque toda a explicação do problema, ela vai estar agora, né, para ficar claro o que está se passando com a cidade. Observa o seguinte: o Estado repassa 25% da sua arrecadação de ICMS para os municípios. Cada município tem um pedacinho disso, tá certo? No total dá 100%. Qual é esse pedacinho? Vitória, ele sempre teve a maior participação nesse bolo, historicamente.
Em 2008, qual era a participação de Vitória? Vocês estão vendo aqui? 24. Em 2009 caiu para 22, depois para 21. Observa o seguinte, você observa que ano após ano a participação de Vitória nesse bolo vem caindo, tá certo? Tá certo? A partir de 2013, o que tem de diferente desses 2 anos com relação a essa série para trás? É fácil perceber, não é? Continuou caindo? Continuou. A intensidade é maior ou menor? Tá certo? Então é o seguinte, o que tem de geral? O geral é o seguinte, que a participação de Vitória no bolo do ICMS distribuído pelo Espírito Santo continuou a cair como vinha caindo ao longo dos anos. Depois a gente explica por quê. Agora, o que tem de particular? É que a intensidade da queda, né, foi muito, mas muito mais elevada. Tá certo? Assim, em 2 anos, eu acho que a gente perdeu em 2 anos 5 pontos percentuais. O que a gente havia levado 1, 2, 3, 4, 5 anos para perder 5 pontos percentuais, a gente perdeu em apenas 2. De 20 para 17,5, e o ano que vem, a previsão é que ele fique em torno de 17,3. A gente está achando que não vai, desculpe, que vai a 15,3. Pode ser que não chegue nem a 15, tá? Agora, a pergunta que fica é o seguinte, mas o que está acontecendo com esse danado desse índice de Vitória, tá certo? Que ele cai de forma tão violenta, de forma tão abrupta, né? Num período tão curto, tá certo? O Estado, ele anualmente, a cada semana o Estado ele tira 25% do bolo do ICMS e distribui para os municípios de acordo com aquele índice. Esse índice, ele é calculado pelo Estado todo ano. Por exemplo, está calculando agora, esse ano, o índice que vai prevalecer para 2015, tá certo? Como é que ele calcula isso? Ele leva em consideração esses critérios de distribuição, tá vendo? Valor adicionado fiscal, área, número de propriedades rurais, produção agrícola e gestão de saúde. Observa que esse critério VAF aqui, ele pondera o índice em 75%. É como se eu retirasse do bolo dos recursos que eu vou repassar para os municípios, retirasse 75% e repartisse proporcionalmente ao valor adicionado de cada cidade. Então, ele é o principal critério. E o que é valor adicionado? Valor adicionado fiscal nada mais é do que a riqueza que as unidades industriais produzem no âmbito do município, tá certo? Então, é o que a Vale, a CST, a ArcelorMittal, enfim, as empresas que estão instaladas aqui no município, as empresas ligadas ao comércio exterior, enfim, o que a atividade econômica produz de riqueza no município. Isso é que é valor adicionado fiscal, tá? A área é a área do município, né? Então, é assim, pega a área de cada uma das cidades, soma todas as áreas, pega a área de Vitória e divide pela total. E 5% dos recursos é distribuído de acordo com a área territorial. E por aí vai, tá certo? Como é que é formado o índice da nossa cidade de Vitória, para vocês terem uma ideia? Volta um minutinho. Por exemplo, Vitória tem propriedades rurais em Vitória? Vitória não tem propriedade rural nenhuma, tá certo? Se tiver uma ou duas aí, eu até desconheço. Então passa, se eu olhar assim, por exemplo, número de propriedades rurais, o nosso índice, por exemplo, de 15,376, tá certo? O nosso índice de propriedade rural, ele não pesa nada na formação daquele índice, tá vendo? Ele é 0,01, ele não tem peso, isso não tem importância para Vitória.
A área, por exemplo, nós recebemos do nosso índice de 15,376, o índice área é de só 0,09, ou seja, não tem peso nenhum. O que pesa na formação do nosso índice, 99,6%, é o tal valor adicionado fiscal, que é a riqueza gerada pelas empresas que estão localizadas aqui em Vitória. Essa situação é diferente, por exemplo, um município do interior, que tem muita propriedade rural, que produz no campo, né, ou que tem uma extensão territorial grande, para eles pode ser importante, mas para a Vitória, o que importa exclusivamente é aquele valor adicionado fiscal. Aqui começa, aqui que vocês vão ver o baque. À esquerda, aqui em cima, você está vendo assim, o VAF, o valor adicionado do conjunto dos municípios do Espírito Santo. O VAF, para vocês terem uma ideia, é uma proxy, é uma aproximação do que é o PIB das cidades, tá? Então você vê o seguinte, olha como é que vem o PIB dos municípios do Espírito Santo ao longo desses 2010, 2011, 2012, 2013, está vendo? Olha o VAF de Vitória, você vê que ele cresce, depois cai um pouquinho aqui em 2013, mas olha o de Vitória. Olha aqui a participação disso aqui, nisso aqui, você pode ver aqui, Vitória, que já foi responsável em 2008 por 29,6% do valor adicionado, hoje, em 2013, por 18,9%, é isso? Por 18,9%, ou seja, o nosso peso do nosso VAF no total do Estado está caindo. Portanto, o nosso índice cai junto. Tá? E por que esse VAF está caindo aqui em Vitória? Esse aqui é o problema que eu me referi para vocês, assim, a gente ser dependente, né, de poucas empresas para gerar esse VAF. Olha só, as principais empresas localizadas em Vitória, mais as fundapianas, Max, olha esse número. Elas, em 2011, elas respondiam por quase 74% de todo o VAF gerado pelo município de Vitória. Ou seja, nós dependemos muito, mas muito do que acontece com as fundapianas e com a Vale, tá certo? Então, olha o que aconteceu com o valor adicionado de pouquíssimas empresas. Ela estava em 14 bilhões, 15 bilhões, caiu para 11 e caiu para 9,5. Houve uma queda de valor adicionado desses grandes empreendimentos de forma muito forte e que acabou influenciando em toda aquela perda de receita que a gente mencionou. E por que essas, de sorte que o peso, como ela tem um peso muito grande no valor adicionado da cidade, tá certo? Isso caiu de 74% e hoje está em torno de 65%. Né? Ou seja, o município é muito dependente do movimento desses grandes empreendimentos. Né? E o que está acontecendo? Isso aí tem dois fatores, né? Você tem, por exemplo, a Vale é uma gigante, a gente não tem noção. Nós temos uma empresa que é uma gigante que está ali dentro. É o maior polo exportador de minério do mundo. É um negócio assim, é gigantesco. Eu tive a oportunidade de visitar a Vale e assim, foi uma experiência muito rica. É um empreendimento assim que mexe muito com a cidade. Se vai bem, vai bem. Se vai mal, pode ter consequências bastante ruins para a cidade. Mas, diga-se de passagem, depois a gente retoma esse ponto, isso também está muito assentado, porque o nosso sistema tributário que foi construído lá atrás, ele é muito ruim. Ele já precisava ter passado por reformas e que não passou, tá certo? Porque não pode uma cidade um dia ter uma receita e 2 anos depois ter outra. Tem alguma coisa errada. O desenho da nossa organização federativa, na minha avaliação e da avaliação de especialistas que estudam o tema, é uma estrutura de federação que precisa ser repensada. Então, observa o seguinte, olha o preço do minério de ferro.
O que é valor adicionado? Valor adicionado é o seguinte, é todo o meu faturamento menos o meu custo. Faturamento é o quê? É preço vezes quantidade. Quanto que você faturou com vendas de brinquedo? É a quantidade que eu vendi pelo preço que eu vendi, tá certo? Se eu vender a mesma quantidade com um preço menor, eu faturo menos, portanto, dado o mesmo nível de custo, o meu valor adicionado cai. Olha o preço de minério no mercado internacional, o que aconteceu de janeiro de 2011 para cá. Ele estava em cerca de 180 dólares, né, a tonelada métrica, e hoje ele está quanto ali? Em 82, entendeu? Ou seja, caiu pela metade o preço, né? Então a gente vai começar a entender o seguinte, o que está acontecendo no mercado internacional, que afeta o preço do minério, acerta em cheio o coração da cidade, que é o valor adicionado produzido pela nossa grande empresa que está aqui, que é a Vale, tá certo? Então, esse é um dos fatores que explica um pouco dessa queda daquele índice que a gente mencionou. Só para ter uma outra informação que corrobora aquela informação anterior, de janeiro a setembro desse ano, olha a exportação, ela caiu de minério de ferro, aí de minério de ferro por todo o Espírito Santo, não só pela unidade aqui da Vale, né, mas aí inclui a Samarco, por exemplo. Aqui caiu de 6,4 para 4,1, 2,4 bilhões a menos. Tá certo? Então, assim, vocês vão começar a entender por que o município está passando por uma queda tão expressiva do seu índice, e é uma coisa seguinte, que a gente não tem raio de manobra para mexer nisso. Isso é um fator que é externo à administração. A gente fiscaliza essas empresas para ver se os dados que eles declaram à Secretaria da Fazenda é um dado correto, e está correto, é aquilo mesmo, enfim, é um movimento da economia que vem afetando a cidade. Então, esse é um pouco do quadro resumo que a gente tem para o orçamento do ano que vem, para vocês terem uma ideia, né, das perdas de receita para a cidade. Em 2015, o orçamento do governo do Estado prevê uma arrecadação de 9,78 bilhões de ICMS. 25% disso vai para os municípios, tá certo? 2,45 bilhões, tá certo? 2,45 bi. Aqui está em milhão, mas é 2,45 bi. Se Vitória tivesse, hoje o índice previsto para 2015 é esse aqui, tá vendo? 15,3. Vai se confirmar agora no próximo mês. Prevalecendo esse índice, nós vamos receber de ICMS 376 milhões. Se o município tivesse ainda o índice de 2012, a nossa receita seria de 500 milhões de reais, 503 milhões de reais. Ou seja, uma diferença a menor da ordem de 127 milhões. Se a gente soma esses 127 milhões, os 80 milhões, os 83 milhões que a gente perdeu do Fundap, lembra que eu falei que era 78? Só que você põe uma inflação, né, de lá para cá, dá cerca de 80 milhões, 83. Enfim, né, estamos falando aqui de ordem de grandeza, né, 78, 85. Estamos falando o seguinte, o orçamento do ano que vem da cidade, ele vem, né, se a gente estivesse num outro cenário, com 210 milhões de reais a menos. Por quê? Por causa do Fundap e em função também do nosso índice de participação. Tá? Agora, os efeitos do índice são muito mais fortes do que a coisa do Fundap, que ficou para trás. Então, a gente tem aí um cenário de recursos a menor dentro do orçamento de receita disponível da ordem de 200 milhões de reais, 210 milhões de reais. Tá? Caso o índice fosse de 20,75. Aqui a gente vai mostrar só um pouquinho da evolução do ISS, né? E o ISS também, você vê que se a gente pega a arrecadação do ISS, está relativamente estagnada ao longo dos últimos anos, né?
A gente tem esse pico de 2012, que tem muito a ver com a construção da 8ª usina de pelotização, né, lá da Vale, né? Passa. E aqui, mais uma vez, o peso que os grandes projetos têm aqui para a cidade, né? Então, se pelo lado do ICMS, né, o peso desses grandes empreendimentos é muito significativo e tem causado, né, uma queda do nosso índice, como a gente viu, e a gente viu que o ICMS é uma fonte muito importante, do lado do ISS também, que é um imposto muito importante para a cidade, tá certo? Devendo se tornar a principal fonte de receita da cidade o ano que vem, a gente vai ver, o que a gente vai ver? Que também aí os grandes projetos têm um peso decisivo, tá certo? Hoje, cerca de 35%, isso aí é direto, não é nem com efeito indireto, só os efeitos diretos, de toda a arrecadação do ISS provém de meia dúzia de empresas, ou dos serviços que elas prestam, ou dos serviços que elas prestam e demandam, né? Então, é o seguinte, quando a gente separa os grandes projetos das demais atividades, a gente vai ver que é o seguinte, as demais atividades até da cidade até que andam bem, mas os grandes projetos, a arrecadação do ICMS que eles demandam, caiu um pouco. Mas caiu por quê? Caiu porque o preço do minério caiu, a atividade econômica caiu, então, naturalmente, a atividade econômica, assim, retrai um pouco. As perspectivas são otimistas? São relativamente otimistas. Tem uma 8ª usina, né, entrou em operação em julho e agosto, o que deve retomar tanto o valor adicionado, quanto também a arrecadação do ISS, porque, né, o gigante também, quando cai muito, quando sobe, ele também vai puxar a cadeia de negócios e a arrecadação da cidade. Bem, aqui eu vou mostrar assim rapidamente o que a cidade tem feito para enfrentar essa situação. A orientação sempre foi o seguinte, a gente tem que cortar as despesas no meio, né? Nunca na ponta, nunca em setores em segmentos, em áreas em que pode afetar a qualidade dos serviços prestados. Então, eu sou uma das pessoas que acredito o seguinte, não adianta cortar por cortar. Toda a minha atividade na Secretaria de Fazenda, ela tem se pautado, e não é discurso, né? É da prática, é de melhorar a qualidade do gasto público. É sempre possível melhorar a qualidade do gasto público, fazer mais com menos. Eu costumo dizer o seguinte, recentemente a gente passou por um processo de renovação da nossa licitação aí da cooperativa de motoristas. A gente tinha 130 motoristas, 135. A administração optou por não fazer o contrato emergencial, ficamos um período sem os serviços, nos reorganizamos internamente e viu que era possível ter um serviço da mesma qualidade, se readequando à forma de trabalhar com muito menos do que com 130 e com 200, como alguns queriam. Hoje, a administração fechou o contrato com 75 cooperados, e isso representa uma economia de 4 milhões de reais para a cidade, né? Tá certo? Então, é o seguinte, é sempre pensar o seguinte, é sempre possível se repensar os processos de trabalho, de sorte que a gente tenha o mesmo serviço e de forma mais eficiente, né? Eu acho que o setor público precisa colocar na sua pauta, né, a questão da eficiência e da qualidade do gasto público, tá certo? Então, aqui são os gastos de janeiro a setembro, não é isso, Vanessa? Esse é anual, esse é anualizado, né? Esses são os dados anualizados. Então, é o seguinte, a gente observa o seguinte, o gasto com pessoal, custeio e serviço da dívida. Vocês observam o seguinte, pode passar próximo. Observa, ali estão as taxas de variação. Você vê que em 2013, tá certo? O gasto com pessoal, ele teve um aumento de 4,6%. Você vê que no ano anterior tinha crescido 10,4%. Também não vinha crescendo.
Tá vendo? Esse aqui é o gasto com o pessoal. 2, 2, 2, 10, 4. E esse ano, em 2014, a gente espera ter estancado, né? De repente a gente vai ter um primeiro ano assim, que o gasto com o pessoal foi exatamente do mesmo tamanho que o ano anterior. O gasto com custeio, tá vendo? Ele cresceu 4,7. Pelo segundo ano consecutivo, a gente está conseguindo reduzir o gasto com custeio, com medidas como essa que eu mencionei, tá certo? E também todos os contratos, sem exceção, todos os contratos passaram por um rigoroso processo de renegociação em que, no mínimo, se buscou, né, não corrigir pelo dado da inflação, tá? Então, assim, isso também foi uma das pautou as negociações da administração na renegociação dos seus contratos, tá? Então, é o seguinte, o que tem feito é segurar ao máximo possível, né, os gastos com o pessoal, com viagem, né, assim, pouquíssimas viagens são aprovadas, né, assim, tentando reduzir ao máximo o custeio, né, e o gasto com o pessoal. E os juros com o encargo da dívida, esses cresceram de forma bastante expressiva, reflexo, né, de que a cidade, ao longo, eu não estou com essa informação, mas ao longo dos últimos anos, o município ele teve uma política agressiva de contratação de operações de crédito, né, boa parte das nossas obras que estão aí, por exemplo, a Imaruípe ali, por exemplo, a macrodenagem foi feita com operações de crédito. É evidente que isso tem um custo e agora a cidade começa a pagar esses empréstimos, tá? Então, esses dados refletem isso. Aqui eu trouxe rapidamente o resultado de alguns programas que a cidade tem implantado, né? Esse é o programa Refis. Como eu falei, foram 12 mil contribuintes que se regularizaram na cidade. Acho que é uma vitória da cidade, é uma vitória de Vitória, né? E segurança jurídica. Foram acordados quase 123 milhões de reais. Até final de setembro, 62 milhões haviam ingressado aos cofres da cidade. A ideia é que, a estimativa é que esse ano feche em torno de 65 milhões. Assim, minimiza um pouco, né, uma receita extraordinária que minimiza um pouco as perdas que a cidade está sofrendo, né, que a gente, ao mesmo tempo que reduz os gastos, procura fontes alternativas de receita para que a cidade atravesse esse período que, na minha avaliação, é um período, assim, a cidade vai passar, né, 2016, 2015, 2016, a receita começa a retomar e depois a cidade vai tomar o seu curso normal e até lá vai ter que ter muita cautela com os gastos públicos, tá certo? E procurar mecanismos alternativos de melhoria da sua receita. O programa Refis foi um. Esse é o Nota Vitória. Aliás, eu convido a todos que não estiverem cadastrados, que se cadastrem no programa Nota Vitória. A cidade tem respondido de forma muito positiva ao programa. Até de janeiro, mais ou menos, a julho, agosto, a gente tinha uma média de criação de cadastramento mensal, tá vendo? De 600, 500, 700. E com o programa, esse número, mês passado, chegou a quase 8.800 novos contribuintes fazendo parte do programa. O programa, toda vez que você for no estabelecimento prestador de serviço, é só pedir para inserir o seu CPF, pessoa física, o seu CPF na nota, e 30% do imposto devido assim que o estabelecimento prestador de serviço pagar o imposto, isso vai estar creditado na sua conta, numa conta virtual na prefeitura. Quando você acumular R$ 25, você pode fazer essa transferência para a sua conta pessoal. R$ 25 porque é o valor mínimo de transferências exigido pelas regras do sistema financeiro brasileiro, ou aí não tem limite de valor, você pode abater no seu IPTU. É evidente que você não pode estar, né, inadimplente com o município. Mas é um programa que
acabou de nascer em setembro, significa uma mudança brutal no padrão de conduta, da cultura da cidade. A gente tem uma cultura, em alguns segmentos, de não prestação, de não emissão da nota. Então, assim, é uma coisa nova, então, assim, requer muito cuidado. O programa ainda está no seu nascedouro, tá certo? Então, assim, requer muito cuidado, e a gente está tratando com muito carinho para que o programa se incorpore, né, no dia a dia da nossa cidade, a exemplo do que aconteceu na cidade de São Paulo, Belo Horizonte, Cuiabá, em que o programa é um sucesso, mas ainda é um programa muito incipiente, muito novinho, é um bebezinho que precisa de muito cuidado. Então a gente está tratando com muito carinho para que ele renda os bons frutos e aumente a nossa arrecadação de ISS. Tá? Bem, é isso, tá? Vou dar uma última informação que não está aí, mas me ocorreu o seguinte: o município também recorreu à figura do protesto, tá? Então o município está protestando. Já até hoje a gente já conseguiu arrecadar com protesto cerca de 6 milhões de reais. A administração tomou a decisão de não aumentar a carga tributária. A ideia é aumentar a arrecadação sem aumentar a carga tributária. O programa Nota Vitória é um exemplo disso. A partir do momento que eu devolvo, eu estou diminuindo a carga tributária, mas ao mesmo tempo eu estou estimulando para que todos paguem o imposto. Então, o protesto é mais ou menos no mesmo caminho. Não vão aumentar imposto de ninguém, não está pagando mais IPTU, não tem taxa nova, mas quem deve tem que pagar. Não é justo que, né, uns carreguem o piano para outros, tá certo? Eu acho que a sociedade tem que carregar o peso do piano todos, cada um segundo as suas possibilidades. Quem pode mais, quem pode menos, pode pagar menos, mas todos têm que pagar. Então, tem um segmento que fica aguardando, joga na ineficiência do setor público. A gente sabe, né, a gente tem 23 mil processos na vara de execuções fiscais que não andam. Aliás, o protesto foi uma ação, inclusive, recomendada pelo Tribunal de Justiça, pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas, numa ação conjunta, que reconhece que não dá para fazer a execução fiscal, não dá conta. A gente manda cartinha, as pessoas não se mexem, entendeu? E agora o protesto, as pessoas se mexem, né? E é evidente, mexe com, assim, tem várias pessoas da minha relação pessoal que falam assim: poxa, mas você me protestou? Eu falei assim: pô, mas você não se mexia? Agora está se mexendo, tá certo? Então, assim, é uma atitude, assim, a gente tem que ter, a cidadania tem que ser dos dois lados da moeda. Ela tem que ser no ativo, nas demandas, e no passivo também, entendeu? A sociedade toda tem que estar, né, organizada em torno do mesmo objetivo. Agora, se todos têm direito a receber, também todos têm o mesmo dever de pagar. Não é justo que uns financiem, entendeu, os serviços que são pagos por outros. Isso não é justo. Então, o protesto vem nesse sentido e tem sido um programa também extremamente exitoso, a exemplo do que também já existe em outras cidades. E Vitória, né, começou, e agora sim, outras cidades do Espírito Santo estão caminhando também no mesmo sentido, na mesma direção. Tá? Eu estou aqui agora disponível, né, para perguntas, tá? E espero ter atendido a expectativa dos senhores. Parabéns, secretário Alberto. Realmente uma apresentação bastante elucidativa e didática. Facilita muito a compreensão das pessoas que não acompanham no dia a dia a origem das receitas dos municípios. Acho que isso ajuda bastante no entendimento. Eu vou rapidamente passar a palavra aos vereadores que queiram se pronunciar, fazer algum tipo de pergunta. O vereador Reinaldo Bolon já está escrito. Eu peço um pouco de desculpas pela minha voz, que está meio sumindo desde ontem. Reinaldo Bolon. Dá uma boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar aqui o vereador Max da Mata, juntamente com o secretário Alberto, que vem fazer aqui alguns esclarecimentos com relação às finanças da Prefeitura Municipal de Vitória. Secretário, lei orçamentária de 2014, 1.820
nós recebemos uma mensagem do prefeito do PPA de 2015 de 2.377 bilhões. Porém, na lei orçamentária que está tramitando nessa casa, 2015, nós tivemos aí, está na Comissão de Finanças, isso do qual sou membro, nós tivemos um orçamento para 2015 de 1.867, ou seja, uma diferença do PPA que foi mandado para cá e da lei orçamentária de aproximadamente de 510 milhões. Acho que eu estou exato nessa conta. Com essa previsão de arrecadação enxuta, algumas questões me preocupam e eu preciso de segurança para voltar, inclusive, algumas matérias nessa casa. Aí, o que eu gostaria de saber do senhor secretário, o planejamento, como é que o planejamento, o executivo vai dar com o planejamento? Primeira pergunta, qual é hoje o impacto da folha e qual a expectativa do crescimento da folha de servidores para o ano de 2015, considerando os limites prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal e orientações dos cortes nas contas, analisando o crescimento vegetativo da folha de pagamento, ocasionado por progressões de planos de cargos e salários, adicionais de tempo de serviço, dentre outros fatores. Qual o prognóstico de previsão de reposição da inflação, que tem previsão superior esse ano de 6,5%? Novamente, os servidores ficarão sem ganho real sobre os salários? Nesse cenário, qual existe expectativa de realização de novos concursos ou ampliação de alguns efetivos, como no caso da Guarda Civil Municipal de Vitória, que está aqui, com convocação de membros do quadro de reserva, que inclusive eles estão presentes aqui. E finalizando, eu gostaria de um programa de execução de obras e convênios contidos no relatório de gestão de 2009 e 2012, que essa administração ela herdou da antiga gestão do ponto de vista fiscal e qual a previsão de execução dessas obras no próximo ano. Essas são minhas perguntas, secretário. Programa de execução das obras e convênios contido no relatório de gestão de 2009 e 2012. Essa administração ela herdou da gestão antiga. Do ponto de vista fiscal, qual é a previsão de execução dessas obras na previsão do próximo ano? Essas são as minhas perguntas, secretário. Bem, com relação ao PPA e o orçamento. O PPA é um planejamento para 4 anos de governo, né? E a cada ano a lei orçamentária ela revê o que está dentro do processo orçamentário, tá certo? Então é mais ou menos assim, você está dirigindo um automóvel, você está naquele caminho, você traça uma rota, tem uma curva, você tem que rever todo o seu processo e redefinir as suas prioridades de acordo com o que você está, o cenário que você está abrindo. O PPA é isso, é uma ferramenta de longo prazo, tá certo? E o orçamento é também uma ferramenta de médio prazo que você estabelece o ano. Então, a cada ano, né, as metas que vão estar estabelecidas na lei orçamentária anual não vão, naturalmente, né, ser exatamente aquelas que vão estar no plano plurianual, tá certo? E quanto mais você se distancia do plano plurianual que foi feito no primeiro ano de governo, mais distante você vai ficando daquelas metas, porque as condições objetivas mudaram. Então, a coisa mais natural que tem é o seguinte, a lei orçamentária, ela nunca vai refletir o PPA. O PPA é um primeiro ajuste que você faz olhando o longo prazo. E aí, no médio e no curto prazo, você vai ajustando isso com as leis orçamentárias anuais, tá? Bem, com relação ao gasto com o pessoal na folha, hoje, assim... Hoje, como é que é isso aqui na cidade de Vitória? Até final de 2013, o complemento que ia para o IPANV, ele era computado na folha de pagamento. A partir de 2013, por entendimento do Tribunal de Contas, esses valores não são mais computados. De fato é o seguinte, se você computar esses valores da folha, significa que metade da receita corrente da cidade hoje é destinada para pessoal, tá? E a outra metade para todos os demais,
para todas as demais atividades. E esse complemento ao IPANV, não é objeto dessa discussão aqui, mas assim, só para vocês terem ideia, esse ano que passou, existia no final do ano passado, quando a gente estava programando o orçamento, a ideia era que fosse repassado cerca de 45 milhões de reais. Esse 42 milhões de reais, o Márcio está me corrigindo. Esse ano a gente deve repassar 60 e esse ano? 58, ou seja, estava pensado 42, já estamos em 58, né? Então, assim, e esses valores são repassados, o IPANV repassa para a gente, para o Executivo, a previsão é essa, só que o recurso que tem sido recolhido não tem sido suficiente e tem feito essa complementação e tem sido crescente, e o ano que vem vai ser da ordem de 64 milhões de reais. De sorte que é o seguinte, de verdade, o orçamento na área de pessoal da Receita Corrente Líquida é cerca de um pouco mais, metade da Receita Corrente Líquida da cidade. Quando eu excluo os recursos do IPANV, esse número vai lá para 43%, 44%. Aí é o número, digamos, legal, que vai lá no formulário do relatório de gestão fiscal, mas esse número não reflete de verdade os compromissos financeiros da cidade com gasto com pessoal. A reposição da inflação, o que eu tenho a dizer é que eu acho que poucas as cidades no Espírito Santo fizeram a reposição da inflação do salário dos servidores como Vitória fez, né? Até hoje, nos 2 anos, 100% da inflação foi reposta, tá? Foi reposta de forma parcial, né? Nos 2 anos, se eu não me engano, foi 3 e 3 alguma coisa, que fechou a inflação do período, tá? No primeiro ano, poucas as cidades da região metropolitana ofereceram essa reposição, e sem citar que não é salário, né? Mas sem citar a concessão do Vale Alimentação, do ticket de alimentação. Então, eu acho que eu gosto de conversar e de poder olhar nas pessoas nos olhos com muita franqueza. Vocês viram os números que eu apresentei aqui. Aquilo ali não é conversa fiada. Aquilo ali não é conversa para boi dormir, não é conversa, que você está inventando, é aquilo ali mesmo, tá certo? E o momento, né, num cenário daquele, nós estamos indo para o 3º ano de governo, e acho que é a única cidade da região metropolitana que nos 2 anos deu a recomposição da inflação. E da minha parte, eu vou dar todo o meu empenho para que a gente consiga fazer a mesma coisa nesse ano de 2015. Agora, depois que vocês viram a apresentação, né, vocês acho que têm a noção de que não é uma tarefa fácil, né, mas se a gente conseguiu aqui, eu tenho certeza que a gente vai conseguir aí manter o salário dos servidores. Tem mais uma questão. Os novos concursos. Olha, essa é uma questão seguinte, a administração, com relação à guarda, quer dizer, isso é uma questão que diz respeito à política de segurança do município, né? Nosso secretário de segurança está discutindo o melhor formato, o melhor modelo, o tamanho ideal do contingente, também mede as possibilidades do município, enfim, essa é uma decisão que foge da minha alçada, mas ela está sempre pautada também pelo tamanho do orçamento da cidade, né? Assim, mas o melhor, né? O melhor né? Depende do tamanho do cobertor, né? Eu passo as minhas férias onde o dinheiro dá, tá certo? E às vezes não dá para fazer tudo que a gente quer, paciência, né? Exatamente. Bom, acho que tem espaço para mais uma pergunta apenas. Tem alguém que se habilita, vereador Namechek? Olha, Bolão, eu não tenho acesso, eu não tive acesso a esse relatório, mas assim, uma das prioridades, né, que o Luciano, nosso prefeito, colocou foi o seguinte:
era de tocar todas as obras em andamento. Por um motivo muito simples, né? Parar uma obra tem um custo muito grande para a cidade. Uma obra parada é dinheiro jogado fora. Então, assim, não inventamos coisa nova antes de terminar o que foi começado. Então, é essa orientação que está sendo seguida. Agora, especificamente, eu posso até depois, tá, vereador? Com relação à lei de responsabilidade fiscal, qual é o teto que já atingiu lá? O máximo é 54%, já chegou a quanto, mais ou menos? O máximo é 54%. Hoje o município, do ponto de vista legal, nós vamos estar do 44%, mas se você botasse o complemento do IPANV, que é o compromisso de verdade que o município tem, a gente estaria aí na casa dos 50%, 51%. Agora, eu digo para você o seguinte, o município que está no limite do teto é absolutamente inviável de ser administrado do ponto de vista fiscal. Acho que a cidade de Vitória, a gente tem que ter percepção agora o seguinte, todos nós temos que ter muita responsabilidade com os atos que a gente vai ter com a cidade, tá certo? A cidade está passando por um momento complexo e está passando de uma forma relativamente tranquila, né? Eu acho que se a gente conduzir com responsabilidade, a cidade vai atravessar esse momento mais delicado. Eu acho que daqui a 2 anos, 3 anos, a cidade retoma o seu curso normal, né? E aí, acho que sem grandes traumas, né? Acho que agora vai exigir de todos nós muita responsabilidade nesse momento. Ok, secretário, obrigado. O vereador Reinaldo Bolão praticamente monopolizou o tempo das perguntas, mas eu acho que a palestra foi bem elucidativa e também as perguntas trazidas pelo vereador acho que ajudaram a responder algumas indagações de alguns aqui presentes. Como faltam apenas 5 minutos para o início da nossa sessão ordinária, eu gostaria de agradecer a presença do secretário Alberto mais uma vez, dizer que aqueles que tiverem interesse de fazer mais alguma pergunta, quiserem tirar mais alguma dúvida, a gente fica aqui mais um pouquinho, o secretário fica aqui mais uns 10 minutinhos conosco e depois ele volta para a secretaria, para o batente. Onde eu estou lá disponível também, né? Onde também está sempre à disposição, sempre foi um secretário bastante solícito e os vereadores de maneira geral. Então eu gostaria de agradecer, secretário, mais uma vez pela participação, pela presença, por ter atendido ao convite dessa Câmara para poder fazer essa palestra, essa apresentação aqui para os vereadores. O volume de pessoas que acompanham aqui a tua apresentação mostra a importância do tema. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos e dou por encerrado essa palestra.